Bom, estou aqui em mais um vídeo e eu vim falar de um tema muito especial hoje, né? Eu vim falar um pouquinho sobre o meu curso, né, que eu estou cursando na faculdade. Se Deus quiser, já já vai ser a minha profissão, né, que é a medicina veterinária. Talvez você que está aqui, você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, né? E eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo para você me seguir, porque lá eu vou deixar uma caixinha, né, sobre alguns vídeos, para você deixar lá sua curiosidade, sua dúvida. E tiveram algumas perguntinhas lá sobre o curso de medicina veterinária, algumas dúvidas, algumas curiosidades, e eu vou responder aqui já já. Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho sobre a minha história na medicina veterinária, como eu escolhi esse curso. Eu entrei na faculdade, gente, em agosto de 2019, né? Então eu comecei a cursar, né, veterinária em 2019. E ano que vem, se Deus quiser, já vai fazer 5 anos que eu estou nesse curso e eu vou me formar, né? Se Deus quiser, ano que vem. E assim, gente, sobre a questão, talvez você que tá aqui, você é calouro, né, tá começando aí agora, ou você tá em dúvida, né, você até gosta da área de veterinário, você gosta dos animais, mas você ainda tá em dúvida se é exatamente esse curso que você quer cursar ou não. Ou você tá aqui por curiosidade só, né, que você acha a área interessante e está aqui. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, sobre como foi a minha experiência, a minha trajetória até eu estar na faculdade, né? Então, eu também sempre gostei, né, de animais. Eu sempre tive muita convivência com cão, né, na minha casa. Mas eu sei que tem pessoas aí que já têm vivência que os pais têm fazenda, então tem uma vivência, assim, mais ampla, vamos se dizer, né, com outros animais, com outras espécies. E primeiro que eu quero dizer pra vocês, gente, é que não basta só entrar no curso de veterinária gostando de animais. Mas Lorena, como assim? Eu não tenho que gostar de animais? Sim, você tem que gostar, você tem que amar os bichinhos, né? Tem gente que vai ter mais facilidade com uma espécie do que outra. Isso aí é normal também no curso, né? Não quer dizer que você vai ter facilidade ou você vai querer mexer com todas as espécies, até porque são muitas, né? E são muitas áreas que o médico veterinário pode atuar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas áreas, mas já digo para vocês que são mais de 80 áreas de atuação do médico veterinário. Eu entrei na faculdade em 2019, né? Como eu falei, eu sempre gostei muito de animais, mas lá na faculdade a gente aprende, como eu falei, que não basta só você gostar dos animais, né? Você tem que aprender a lidar, você tem que aprender a lidar com tutor, né, que são os donos dos animais. Então você tem que aprender a lidar com pessoas, né, que já teve essa pergunta aí lá no Instagram, daqui a pouco eu vou responder com mais calma isso. Então, assim, você tem que aprender ali a controlar o seu emocional. Nós vamos lidar com perdas, é normal isso, né? E talvez tenha muita gente que fala assim, eu não vou entrar na faculdade porque eu não sei se eu sei lidar muito bem. Gente, é uma coisa que eu também aprendi a lidar, né? Pra ser sincera, eu não pensei muito sobre isso quando eu fui entrar na faculdade de veterinária, não, né? Mas talvez eu entre engessada no sentido tipo assim, eu só tenho que amar os animais. E não é somente isso. Você tem que gostar muito, né, de animais e tudo mais. Só que você vai ter que aprender a lidar, como eu falei, com os tutores, né, com os seus colegas de trabalho, com a perda, né, com a situação em si, sabe? Tem muitas situações que exigem de nós controle emocional mesmo, assim como qualquer área da nossa vida. E a veterinária também é assim, né? Mas não se preocupe em relação a isso. Durante a faculdade também, a gente vai aprendendo a lidar com isso, sabe? Decidi entrar na faculdade em 2019 e o meu primeiro período, aí eu já vou começar falando assim, quais materiais eram necessários ali para o primeiro período. Talvez você que está no primeiro período ou você que vai entrar aí na faculdade, ou você que está pensando em entrar, já vai sabendo disso, né?
Eu não sei se toda faculdade é igual, tá, gente? Claro, assim, existem algumas diferenças, né, e tudo mais, mas eu acredito que na maioria seja mais ou menos o que eu vou falar aqui. No meu primeiro período, eu aprendi ali a mexer com microscópio, com as lâminas ali para você ver as células, você vai estudar nessa parte no primeiro período. Então, o que de material que eu precisei no primeiro período foi o jaleco, né? Aquele jaleco branco assim, foi o que eu precisei de primeira, sabe? Se eu não me engano foi isso mesmo, foi só o jaleco. Porque nas aulas de laboratório você vai precisar de usar o jaleco, né? Tem outras roupas específicas que vai de cada ambiente do hospital, por exemplo, né, da faculdade, de cada aula que você vai ter. Mas no primeiro período, assim, foi basicamente jaleco que você vai precisar, tá? E depois, e aí você vai estudar ali, não sei, né, se muda de cada faculdade, né, da grade curricular, né, que fala, das matérias, né, que você vai ter. Mas ali, o início, ele vai ser um pouquinho mais complicado mesmo, talvez você como eu já tinha saído há um tempo, assim, do ensino médio, então eu não acabei o ensino médio e já entrei na faculdade, eu demorei um pouquinho para entrar, né? Eu fui cursar o Enem, então talvez você tá nessa mesma situação, né? Tá estudando para o Enem, para ingressar na faculdade, então eu demorei um tempinho ali para entrar, né? Então, assim, o primeiro período, e todo mundo, tá, gente? Não acho que é só com você, né? Se você tá no primeiro período aí, ou se você tá com medo de começar. Não acho que é só com você, porque todo mundo acha mesmo o primeiro período um pouco mais difícil, porque é uma fase de adaptação, né? É uma fase ali de conhecer as pessoas também, né? De estar mais assim, de adaptação mesmo, essa é a palavra, né? Adaptação. Então, assim, não se preocupe tanto, né? O que eu digo pra vocês, um conselho de ouro que eu dou pra vocês tudo que você tiver no dia, sabe? Claro que cada um tem uma forma de estudar, cada um pega a matéria de um jeito, né? Mas não deixe as coisas para a última hora, porque às vezes é muito conteúdo que a gente tem, realmente a gente é bombardeado, vamos dizer assim, por muito conteúdo. E se a gente deixa, né, passar o tempo, principalmente no início, né, que são as matérias bases que eles falam assim, essas matérias, outra dica de ouro que eu deixo para vocês, não achem que tipo assim, é só uma matéria, né? Por exemplo, eu tive bioquímica no primeiro período, né? Eu tive anatomia no primeiro período, eu tive outras anatomias, né? Eu tive no primeiro período osteologia, que estuda os ossos mesmo, pra você saber o nome, né? Onde fica cada um ali, para que serve cada um. Então, assim, não ache que só por ser uma matéria base ali, o nome mesmo já diz, é uma matéria base, né? Ela vai servir para muitas outras matérias lá na frente. Hoje eu fui pro 9º período, então assim, eu vejo assim que, nossa, muita coisa que eu não estudei direito, sabe, lá no meu primeiro, no segundo período, hoje faz muita falta, porque realmente na faculdade você vai usar uma hora ou outra em outras matérias, então tudo muito interligado, sabe? Então assim, realmente estudem, né? Deem o melhor de vocês, realmente tem algumas coisas que são um pouquinho mais complicadas do que outras para poder pegar, mas vale muito a pena você se dedicar desde o início, sabe? Para depois não ter muita dificuldade. Então assim, para poder fechar essa pergunta de quais materiais você vai precisar, também vai depender muito do período que você está, né? Como eu falei, se você está iniciando o primeiro período, geralmente você vai precisar do jaleco mesmo, né? Do jaleco branco ali. Depois, nos outros períodos, segundo, terceiro período, se eu não me engano, no meu caso, no segundo período, ali no inicinho, já começou a pandemia, né? Então, eu comecei a ter aulas online, né? E, se eu não me engano, só depois no 5º período, mais ou menos, no 6º período, se eu não me engano,
é que começaram a ter as aulas, voltaram a ter as aulas práticas, né, na faculdade. Antes disso era aula online. Então eu não tive nenhuma aula prática, assim, e quando eu ia eram aulas assim de laboratório mesmo, então eu precisava mais do jaleco, né? Depois, quando eu comecei a fazer, como eu falei, mais ou menos ali no 5º período que eu comecei, que eu voltei para a faculdade, né? As atividades para as aulas práticas, eu precisei de um pijama, assim, eles falam pijama cirúrgico, né? Outros falam, vou colocar o nome aqui porque eu me esqueci do nome, não é pijama em si, mas para outras áreas, por exemplo, de necrópsia, né? A gente mexeu com necrópsia e em cada área, como eu tô falando aqui, eu tô falando da minha experiência, talvez em cada faculdade vai mudar um pouquinho ali de período para período, talvez no 3º período você já vai ter que comprar um pijama cirúrgico ou outros materiais, né? Vai de acordo com as matérias que você for ter, né? Então, a minha experiência foi essa. Então, de início, não precisa de você comprar estetoscópio, sabe, outras coisas não. De início não precisa se preocupar muito com isso. Mas depois você vai precisar, né, de um pijama cirúrgico. Às vezes, na minha faculdade mesmo, por exemplo, se você tá na clínica ali, você precisa de um pijama de uma cor específica, por exemplo, o azul, né, para clínica, atendimento assim. Se você vai entrar no bloco cirúrgico, aí você precisa de outro pijama da cor verde, né? Então, eu não sei como vai ser na sua faculdade, por exemplo, né? Talvez pode ser que mude uma coisa para outra, mas no geral, tá? Para começo, assim, geralmente é o jaleco mesmo. E agora entra mais ou menos aí no que a gente estava falando, que a outra pergunta é se as matérias são muito difíceis. Então, como eu falei, gente, toda matéria, né? Todo mundo vai ter um pouco de dificuldade, talvez. Eu vou ter mais dificuldade do que outro colega meu teve em alguma matéria específica, e isso é super normal. Então, não fiquem muito, assim, sabe, preocupados com isso, porque realmente vão ter matérias que vão ser mais difíceis, sabe? Mas a dica de ouro que eu já falei pra vocês e continuo falando, né, e que eu gostaria também de ter ouvido, estudem. Sabe? Vai ter alguma matéria que você vai ter mais facilidade, então você vai precisar estudar um pouco menos. Mas não quer dizer que você não vai precisar estudar. E tem outras que você vai ter que se dedicar mais, pegar mais livros, né? Talvez ver mais vídeos na internet mesmo para poder se familiarizar com aquela matéria, né? É importante também você não ir com dúvidas para casa, né? Tiver uma dúvida ali, realmente perguntar ao professor, tirar a dúvida com o professor, ou se você tem um colega que tem mais facilidade daquela matéria, né, perguntar mesmo, não sair com dúvida, não passar de um período para o outro com dúvida de uma matéria, porque eu falei, as matérias estão muito interligadas umas nas outras, então se você passar de um período para o outro com muita dúvida a respeito de um assunto, talvez você se embole um pouco mais lá na frente. Mas no geral, as matérias, elas são muito necessárias, né? Então, é isso. Em questão de ser difícil, talvez pode ser que uma matéria que foi difícil para mim aqui não vai ser tão difícil para você. Mas a dica é estudem, sabe? Se dediquem mesmo, porque vale muito a pena. Outra pergunta aqui, que é como lidar com o tutor. Bom, gente, olha, eu já ouvi até colegas assim de faculdade falar que está mexendo, que está cursando veterinária porque não quer lidar com pessoas, não quer lidar com gente. E isso é uma mentira, né? Porque a gente lida o tempo todo com o tutor, né? O animal, ele não vai até a clínica sozinho. Se você vai mexer com animais de produção, né? O bovino, né? A vaca, o boi, entre outros, você vai até a fazenda, né, até a propriedade do tutor e, né, você vai ter que lidar ali, porque o animal, ele não sabe falar, né, ele não vai te passar ali o que está acontecendo com ele. Então é importante que a gente seja profissional acima de tudo, né, que a gente tenha respeito
e que a gente seja profissional, porque a gente vai lidar com todo tipo de pessoa, né? Vão ter aqueles tutores que vão ser mais difíceis, mas tem aqueles também que, né, no geral é muito bom, sabe, gente? É bem bacana, assim, a relação que a gente tem com o tutor, né? Que a gente precisa ter mesmo, como eu falei, é ser profissional, né? Eu acho que é isso. E tendo respeito, né, educação, assim, eu acho que tudo flui, sabe? Então essa é a dica. Outra pergunta que teve é como conseguir o primeiro estágio, né? Então essa aí é para você que já tá aí na área, que tá preocupado. E também muitas pessoas perguntam como saber o momento de começar o estágio, como de pedir estágio, né? Porque tem gente que tá no primeiro período e tem pessoas que falam que não é muito bom você começar a estagiar no primeiro período, porque você tá começando a aprender ainda, né? Aquela coisa. Eu também não comecei a estagiar no primeiro período. No primeiro período eu fiz atividades dentro da faculdade. E isso é uma coisa que eu falo para vocês, que se vocês têm oportunidades, a faculdade de vocês dá uma oportunidade para vocês começarem a fazer tipo um estágio mesmo, né? A participar, a ter vivência ali, né? No meu caso foi no hospital da faculdade. Participem, porque é muito bom, né, para o crescimento de vocês, para desde o primeiro período vocês já estarem familiarizados mesmo com os tutores, com os animais, com a vivência, com a rotina mesmo, né? Mas a questão de pedir estágio, né, como conseguir o primeiro estágio, talvez vai de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, como eu falei, eu não fui procurar estágio no primeiro período. Por quê? No primeiro nem no segundo período. Por quê? Eu tive a possibilidade de estar ali trabalhando um pouco mais dentro da minha própria faculdade, né? Meio que um estágio, mas eu não precisei procurar um estágio fora da faculdade, né? Porque tinha muitas, chamava tipo vivências mesmo dentro da faculdade ali. Então, né, você fazia uma inscrição ali dentro da faculdade e fazia tipo um estágio. Mas se você tá no primeiro período ou já tá mais à frente e quer pedir um estágio, eu te aconselho, né, assim como eu também já fiz, né, nos períodos mais à frente, você olhar, né, as clínicas, assim, talvez na sua região, né, e de preferência que você vá lá pessoalmente, né, pra pessoa te conhecer, pra pessoa... porque geralmente quando você entra em contato, eles falam que você precisa falar com um veterinário responsável, né? Porque você vai estar acompanhando o veterinário. Então, é bom você dar uma chegada lá na clínica que você quer, no hospital que você quer, ou na fazenda, né? De repente, e você mesmo ir pessoalmente pedindo um estágio, né? Falar, olha, eu estou cursando veterinário, estou em tal período, porque geralmente eles perguntam. Tem algumas clínicas que elas pedem um currículo, né? Então você vai fazer um currículo ali básico ali da sua área, da sua área de preferência, né? Talvez, dependendo do período que você já você já tem mais ou menos uma noção. E é isso. Então, assim, vai depender muito da clínica que você vai, porque cada clínica tem a sua questão ali mesmo e talvez elas podem pedir coisas diferentes. Mas tem clínicas que você precisa passar meio que pelo processo seletivo, né? Então, mas eu acho que depende muito do período que você está. Então, como eu falei, né? Primeira coisa, para conseguir o seu primeiro estágio, vai depender do período que você está. Então, logo vai depender da clínica que você vai, do hospital que você vai, né? E aí vai ser mais uma questão deles lá mesmo, do que eles vão pedir para você. Mas, no geral, é muito tranquilo, né? Não é remunerado, né, os estágios, mas pela experiência, sabe, que a gente ganha, é muito bom, né? Mas como eu falei, vai depender muito de cada lugar que você vai procurar estágio. Mas uma dica que eu dou, né, para conseguir o seu primeiro estágio, ou até o segundo, terceiro, quarto estágio, enfim, é você ir pessoalmente conversar com a pessoa, né? Ou se você puder, pegar o WhatsApp, entrar em contato. Mas geralmente a pessoa vai pedir pra você ir lá, né, pra você bater um papo, mas é bem tranquilo e já, né, vamos assim com a mentalidade que vocês vão aprender bastante. E isso eu acho que é o essencial. Bom, me perguntaram qual área seguir,
né? Ou qual área eu pretendo seguir. Bom, como eu falei, eu tô no 9º período, né? Tô quase formando aí, então eu já tô na fase do período de estágio obrigatório, né? Falando um pouquinho mais do estágio, que eu falei na pergunta anterior, né? De como conseguir o primeiro estágio, existe diferença, né? Não sei se todo mundo sabe, do estágio extracurricular e do estágio obrigatório. Então, quando você tá na minha faculdade, por exemplo, o estágio obrigatório, ou seja, aquelas horas ali que você precisa ter para você formar, é a partir do 9º período. Então, ou seja, já estou indo para um período que a faculdade exige de mim horas, né? Eu preciso fazer o estágio obrigatório, né? Então, quando eu for procurar um estágio, eu vou falar, olha, eu já estou... Geralmente, eles perguntam também se você está na fase do período de estágio obrigatório. Se você não tiver nessa fase de estágio obrigatório, você pode fazer estágio sim, mas aí já é o estágio extracurricular que chama, né? Então aí você vai ter, né, no final você vai ter um certificado ali de horas também e vai contar como horas de outras coisas, também vai depender de cada faculdade, tá bom? Então existe essa diferença. Então me perguntaram qual área eu quero seguir quando eu formar. E a área que eu quero seguir quando eu formar, então aí entra a questão do primeiro período. Desde o primeiro período, eu tive muita curiosidade, eu sempre achei muito bonito, muito legal a área de silvestres, né? Aquelas pessoas ali que trabalham no zoológico, por exemplo, eu sempre tive muita curiosidade, muita mesmo. Só que eu ainda não tive essa oportunidade de ter essa vivência ali diretamente com animais silvestres somente, né? Eu já tive contato, mas não assim de estágio, de estar ali todo dia. Então eu não posso dizer, não posso fechar a minha cabeça, né, como eles falam, e falar, não, é só essa área que eu tenho em mente e pronto, né? Por exemplo, eu tive semestre passado, esse semestre que acabou, a matéria de cirurgia. Eu também estava esperando muito por essa matéria, porque é uma matéria que eu acho muito legal, sabe? E aí, eu tive essa matéria e eu me interessei muito. Então, eu fui a pessoa que achava interessante e continuei achando muito interessante depois que eu tive a matéria. Eu vi que é mais difícil, né? Eu vi ali algumas coisas que eu falei, nossa, né? Eu vou precisar estudar mais. Mas eu continuei me interessando, então tudo bem, né? Pode ser uma área que eu quero seguir. E, né, como eu perguntei qual área eu quero seguir depois de formada, eu acredito que vai ser cirurgia, né? Mas pode ser que eu mude e talvez ali cirurgia voltada para animais silvestres, né? Mas vamos ver. Mas até então, sim. Então, assim, quero dizer para vocês que o veterinário, o médico veterinário, muitas pessoas, elas não veem o médico veterinário como médico, né? Tem muitas pessoas que falam assim, o veterinário, a veterinária, elas, não sei, às vezes tem pessoas que é porque não conhecem mesmo, é porque não tem conhecimento sobre o assunto, né? Mas o veterinário, ele é considerado, né, pelo Conselho Nacional de Saúde desde 1998 como profissional da área da saúde, né? O médico veterinário, ele não só cuida dos animais, mas ele também está ali para cuidar da saúde dos humanos, né? Eu vou falar aqui mais ou menos um pouquinho das áreas ali que o médico veterinário atua. Talvez você não sabe, né? Como eu falei, tem muitas pessoas que por não saber mesmo, né? Elas acham que o veterinário ele só cuida de animais, mas isso não é verdade. Não sei se eu cheguei a citar no vídeo, mas a veterinária em si, para você que está pensando em cursar veterinária ou já está cursando, ela tem mais de 80 áreas, se eu não me engano, de atuação. Então, assim, é muita área que o médico veterinário pode estar inserido. E uma delas é no controle de zoonoses, né? O que é a zoonose? A zoonose, ela é doença, né, que é transmitida dos animais para os humanos. Então, por exemplo, vou citar a raiva, né, que vocês devem conhecer muito bem aí. A raiva, leptospirose, leishmaniose, febre amarela e muitas outras doenças. Então, assim, maculosa, né, que agora o pessoal tá falando muito aí, gripe aviária,
o médico veterinário ele está diretamente ali para poder ajudar também para que isso não passe para os seres humanos, né? Então, o médico veterinário, ele é sim médico, né? E ele é considerado, desde 98, um profissional da área da saúde também, né? E como eu falei, não só nessa questão da prevenção, né, de zoonoses, eu falei aí que existem mais ou menos mais de 80 áreas de atuação, vou falar assim, um pouquinho de algumas delas, né, para você que tem curiosidade. Por exemplo, a produção de alimentos ali, né, na parte ali de abate, de fiscalização, né, proteção ambiental. Então, na clínica de pequenos animais, né, nos hospitais ali, laboratórios, então, assim, e até se você quiser dar aula, né, ser um professor, né, de rede pública ou privada. Então, assim, são muitas áreas que o médico veterinário ele pode estar à frente, que ele pode atuar. Então é isso, gente. O vídeo ficou extenso, mas é um assunto gostoso, né, que eu gosto de falar. É a minha área. Não respondi, né, alguma pergunta muito bem aqui, se não ficou muito, talvez, esclarecido, pode deixar aqui nos comentários abaixo que eu vou responder, tá bom? Do jeito assim que eu conseguir. Deixa seu like pra mim, que é muito importante, porque eu sei, né? Aí eu vou saber que você gostou, que o vídeo te ajudou de alguma forma, esclareceu a sua dúvida ou a sua curiosidade também. Se vocês tiverem mais curiosidade e mais dúvidas, podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!